So last Sunday we spoke about we spoke about that God is testing us. No domingo passado nós falámos sobre Deus está nos provando. And I explained that I believe that God is testing us. E eu expliquei que eu creio que Deus nos está aprovando. Because the Bible says that Jesus will come back. Porque a Bíblia diz que Jesus voltará. And he wants us as his bride. E Ele nos quer nós como sua noiva. And he wants us to be perfect. E Ele quer que sejamos perfeitos. And so we need to be tested. Então precisamos ser testados. But this Sunday I have another topic. Mas hoje tenho mais um tema. And the question is, can we test God? E a questão é, será que nós podemos provar a Deus? How can we test God? Como podemos fazer isso? Does God want to be tested? Será que Deus quer ser provado? How can we find out if he really loves us? Como é que podemos saber se de facto Ele nos ama? But there is a difference between tempting God Mas há uma diferença entre tentar a Deus or testing God. e testar a Deus. So what is the difference between to tempt, which comes from the Hebrew word nakah, E qual a diferença entre tentar a Deus, que vem da palavra hebraica nekah, and to test, which comes from the Hebrew word bachan, to test e someone? testar a Deus, que vem da palavra hebraica bachan? So what is it to tempt God? Então, o que é tentar a Deus? We can abuse God if we think we do not care about dangerous Nós situations. podemos abusar de Deus se acharmos que não há coisas perigosas. So we could say, oh, we have an easy life, God loves us, Podemos dizer, sim, temos uma vida fácil, Deus nos ama, so he cares for us, Ele se preocupa connosco. and then we can walk blind over the street. E podemos caminhar com os olhos fechados a atravessar a rua. This would be tempting God. Isto será tentar a Deus. And it is better when he helps us in situations where we cannot protect ourselves. E é melhor quando Ele nos ajuda em situações em que nós não podemos nos proteger a nós próprios. And during COVID, I saw some very interesting E Christians. durante o Covid eu vi coisas interessantes. They broke the rules of the government Eles quebraram as leis do governo because singing outside of the church building was not so comfortable. porque cantar fora do templo da igreja não era assim tão confortável. And they thought they have the right to break the rules of the government because of their own comfort. Porque eles achavam que podiam quebrar as regras, as leis do governo pelo seu próprio conforto. As we remember, singing inside of buildings was forbidden. Só para relembrar, cantar dentro de prédios era proibido. So whenever we think, oh yes, we can sing inside the room, God will protect us from COVID. Então, quando nós podemos achar, sim, podemos cantar dentro de uma igreja, Deus nos vai proteger do Covid. This is tempting God Isto é tentar a Deus. because we can sing outside. Porque nós podemos cantar na rua. And when even the government says, do it outside, E quando o governo dizia, podes fazê-lo na rua, we can do it outside. podemos então fazê-lo. So I found this statement in the internet Encontrei esta frase na internet about to tempt God. What is it? sobre tentar a Deus. O que é isso? Here it says, God is faithful to keep his promises when we are in need. De que diz que Deus é fiel para cumprir as suas promessas quando nós estamos em necessidade. But if we try to test God and make him move on our behalf Mas quando nós tentamos mover a Deus em nosso proveito, by the manipulation of our situations, através da manipulação da nossa situação, it becomes evil. isso torna-se mal. This is unacceptable. It's an unacceptable way of testing God. E isto é algo inaceitável, é uma forma inaceitável de testar a Deus. So this is tempting God. Então, isto de facto é tentar a Deus. And we should not tempt God. E nós devemos tentar a Deus. I give another example. Eu dou outro exemplo. Now we look into the Bible Agora vamos olhar para a Bíblia. in Mark 12, 15 to 17. O Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículo 13. In a Mark 12, 17. Em Marco, capítulo 12, I think 13 starts already to 17. versículo 13 a 17. Here it's written, and they sent unto him certain of the Pharisees and of the Herodians to catch him in his words. E enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem nas suas palavras.
And when they were come, they say unto him, Master, we know that you are true, and carest for no man, for thou regardest not the person of man, but teachest the way of God in truth. E chegando eles, disseram: Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Is it lawful to give tribute to Caesar or not? We're talking about taxes. É lícito dar tributo a César ou não? Shall we give or shall we not give? Daremos ou não daremos? But he, knowing their hypocrisy, said unto them, E ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Why you are tempting me? Por que me tentais? Bring me a penny, Trazei-me uma moeda, that I may see it. para que eu a veja. And they brought a penny to him, E eles lhe trouxeram. and he said unto them, E ele disse-lhes: Whose is the image and the subscription? De quem é esta imagem e inscrição? And they said unto him, Caesar's. E eles lhe disseram: De César. And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and go and to God the things that are of God's. And they marveled at him. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. So what happened in this little story? O que é que encontramos aqui nesta pequena história? The people saw that there is As Jesus pessoas viram que havia que Jesus and that he is a master. e que ele era o mestre. And they thought, if he is the most important thing in life, E eu pensava: se ele é a coisa mais importante na vida, probably we can just save our taxes. então se calhar podemos poupar nossos impostos. I mean, just we ask him, do we really have to pay taxes? E vamos perguntar: será que nós de facto temos que pagar os impostos? But it was from their own, their own selfish needs. Mas isso provinha dos seus desejos egoístas. And I mean, Jesus, wonderful how he reacts. E é maravilhoso ver como é que Jesus reagiu. So he asked them to give them a coin. Ele pediu para que desse uma moeda They gave him the coin. e dar-lhe uma And moeda. then he said, what is on this coin? E ele perguntou-lhes: o que é que está aqui nesta moeda? And they said, Caesar. E eles disseram: é de César. And what is written here? E o que é que está escrito aqui? Caesar. É de César. And then Jesus said, so give Caesar what belongs to him, Então, Jesus disse: dá a César o que é de César. but give God what belongs to God. E dá a Deus o que pertence a Deus. So these people, they were tempting Jesus. Então estes homens estavam tentando a Jesus. And this is a negative way to test God. E isto é uma coisa errada de testar a Deus. And we have to ask ourselves, can we positively test God? E devemos nos perguntar: será que positivamente podemos testar a Deus? I believe yes. E eu creio que sim. When I'm on the street and I'm talking with people, Quando eu estou nas ruas e falando com pessoas, and we come into discussions, e quando entramos em certo tipo de discussões, I sometimes say it's so good that I don't have to prove God. e eu muitas vezes digo que eu fico feliz que não tenho que provar Deus. They say, why do you have not to prove God? We talk here and I say there is no God, you say there is a God. Why do you not have to prove him? E as pessoas questionam: porquê que tu não tens de provar a Deus? Estamos aqui a falar se Deus existe, não existe. And I tell them, because God is God and he can prove himself. Porque eu digo a eles: Deus é Deus e Ele pode provar a si próprio. So if we do what he says, Então, se nós fizermos o que Ele diz, then we can see if his promises for us will be fulfilled. então poderemos ver se as suas promessas se irão cumprir. And there is one thing about God where he really asks us to test him. E há uma área em que Deus nos pede realmente que o testemos. And there's one example in the Bible where God says, just try it out and you will see. E há um exemplo da Bíblia onde Deus diz: faz e vê. It's in Malachi 3 verse 10. Está no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. And this is about money. E isto é acerca do dinheiro. Here it's written, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no
more need. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abstância. This is a Bible verse out of the Old Testament, Este é um versículo bíblico do Velho Testamento, where God the Lord says himself, put me to test. e onde Deus diz, ponham-me à prova. Where he talks about, if you bless my kingdom, if you bless the church, I would say today, financially, É onde Deus basicamente diz, se tu abençoares a igreja na área financeira, I will bless you back. e eu te abençoarei. The problem in our time is E o problema dos nossos tempos that this verse is often abused é que este versículo normalmente é abusado by churches which are hunting for our money. por igrejas que estão simplesmente à caça do nosso dinheiro. But the question is, who is responsible for this? Mas a questão está aqui é quem é responsável por isto? Is the one that gives responsible for what happens with the money? Será que é aquele que dá o seu dinheiro que é responsável por o que se faz com o dinheiro? Yes, I believe it's good if we prove if these organizations are really exist and if they really do good. Eu, de facto, eu concordo que se possa ver e verificar se estas organizações existem e estão realmente a fazer um bom trabalho. But at the end, it's not us. We are not responsible what they do with our money. Mas, de facto, nós não somos responsáveis por aquilo que eles fazem com o nosso dinheiro. And if we do what God says, Então, se nós fazemos o que Deus diz, we still can test Him então nós podemos testá-lo a Ele, to see if He blesses us back. a ver se Ele nos abençoa. And this is an example about finances. Isto é um exemplo sobre finanças. And I believe this is only one example. E eu creio que isto é apenas um exemplo. In John 6:33, Em João, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 33, John 6:33, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, there were the people around Jesus. então estavam as pessoas ao redor de Jesus. And they wanted to have a proof. E eles queriam ter uma prova. And they said, what sign then will you give me that we may see it and believe you? Então disseram, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? What will you do? Que operas tu? Our ancestors ate the manna in the wilderness, as it is written. Os nossos antepassados comeram do maná no deserto, como está escrito. He gave them bread from heaven to eat. Dê-los a eles comer o pão do céu. And Jesus said to them, E Jesus disse-lhes, very truly I tell you, na verdade vos digo, it is not Moses who has given you the bread from heaven, Moisés não vos deu o pão do céu, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. For the bread of God is the bread that comes down from heaven Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu and gives life to the world. e dá vida ao mundo. Sir, they said, always give us this bread. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Then Jesus declared, E Jesus disse-lhes, I am the bread of life. eu sou o pão da vida. Whoever comes to me will never go hungry, Aquele que vem a mim não mais terá fome. and whoever believes in me will never be thirsty. E quem crê em mim nunca terá sede. So what happens in these words? E o que é que está aqui a acontecer nesta palavra? People around Jesus want to test him. Pessoas ao redor de Jesus queriam testá-lo. They want the miracle, they want a sign that this is Jesus. Queriam a prova, queriam os sinais de que este era Jesus. And they remember him about the stories of the Old Testament, E eles lembraram sobre as histórias do Antigo Testamento, where the Israelites were in the desert and God provided them with food. onde os israelitas estavam no deserto e Deus providenciou-lhes comida. So they say, Jesus, why don't you do a miracle? Então disseram, Jesus, por que tu não fazes um milagre? And then Jesus says, there's a bigger miracle. Então Jesus disse que há um milagre maior. Because he says, I am the bread of life. Então, porque ele disse, eu sou o pão da vida. And if you eat from me, from my bread, E se vocês comerem do meu pão de mim, you will never be hungry nunca terão fome and you will never be e thirsty não terão sede. if you believe in me. Se credes em mim.
And I believe this is not about our natural hunger. E eu creio que isto não tem a ver com a nossa fome natural, This is an answer about our spiritual hunger. mas isto é um sinal da nossa fome espiritual. Because these are the three questions of life. Porque estas são as 3 perguntas da vida. Why am I here? Porquê é que eu estou aqui? What is my purpose to live here? Qual é o meu propósito de viver aqui? Where do I go? E para onde eu vou? It's the three main questions in life. Estas são as 3 perguntas cruciais da nossa vida. And Jesus says, I'm the bread of E life. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Whoever comes Quem vier a mim to me and believes will never be hungry again. não mais terá fome. And this is something what we can test. E isto é algo que nós podemos testar. We can say, Jesus, if you are true, Podemos dizer, Jesus, se tu és a verdade, if you are the Son of God that came on the earth to die for our se sins, tu és o Filho de Deus que veio do céu à terra para morrer pelos nossos pecados, give me something from your bread of life. dá-me algo do pão da vida. Forgive me my sins and help me that I can believe you. Perdoa-me e dá-me algo pelo qual eu possa crer em ti. I give you an example of someone who tested God. E dou-vos um exemplo de alguém que testou a Deus. My wife tested God. A minha esposa testou a Deus. Because when she went to the Philippines, Porque quando ela foi às Filipinas, after some years she has been there before, há anos depois, porque ela já tinha estado lá antes, many of her friends said, "Oh Jesus, we believe now in Jesus." porque os amigos diziam, nós agora queremos em Jesus. And she said, "Oh, what's going on here?" E ela disse, o que está a se passar aqui? She said, "I've heard from Jesus from my Lutheran church, Ela disse, eu já tinha ouvido falar de Jesus da igreja luterana, but they were so happy." mas estes estavam tão felizes. And so she went with her former friends she knew from many years ago E ela foi com os seus amigos de antes, into a church meeting. numa reunião, numa And there igreja. were all these people praising God. E estavam lá essas pessoas todas louvando a Deus. And she thought this is a brainwash. E ela pensou, isto é uma lavagem cerebral. And then she turned around and she left the meeting. E então ela foi-se embora. And she went down some stairs. E ela desceu umas passadas, What's the name of these automatic stairs? as escadas rolantes. They're rolling stairs. And halfway when she was driving down these stairs, E a meio desse percurso, they stopped. a escada parou. And in this moment, she knew this was God. E naquele momento ela sabia que aquilo era Deus. And she had the thought, don't run away from me. E ela ficou com aquela imagem, pensamento, não fujas de mim. So, but then she still walked down and went into a coffee because this was too much for her. E ela continuou a andar e foi tomar um café. But then there came a thought into her mind. Mas novamente veio um pensamento à sua mente. And she said, they all look so happy. Mas elas parecem tão felizes. If this could be true, Se isto pode ser verdade, this would be amazing. isto seria fantástico. And so she took one decision. E ela tomou uma decisão. She gave her life to Jesus. Ela entregou a sua vida a Jesus And she thought, e pensou, if I go back to Germany in some weeks after my holiday, e se eu voltar à Alemanha depois das minhas férias, and this is not true, e isto não for verdade, nobody will know. ninguém vai saber. And then I tested it. Então eu ao menos testei. So she gave her life to Jesus, Ela entregou a sua vida a Jesus and Jesus did miracles in her life. e Jesus fez milagres na sua vida. And when she came back to Germany, E quando ela regressou à Alemanha, she was quickly looking for a good church. ela andou à procura de uma boa igreja. Until today, E até hoje, she would never give up ela nunca desistiu her love to do Jesus seu amor por Jesus. because she knows how much he loves her. Porque ela sabe o quão Ele a ama. So she gave Jesus a chance. Então ela deu uma oportunidade a She Jesus. tested God, Ela testou a Deus. and God was faithful to her. E Deus foi fiel a ela. So there is a way where we can test God positively. Então há uma maneira onde nós podemos testar a Deus de forma positiva. And I want to challenge us to give more of our life to God. E eu quero compartilhar e vos encorajar a entregarmos mais de nós a Deus. We have giftings. Há tantas dádivas. We have time. Nós temos tempo, We have power. nós temos força,
we have money. temos dinheiro. And even at the moment we cannot bless this church with money because we don't take money. Ainda que nós neste momento não podemos abençoar esta igreja com dinheiro, porque nós We can do something good. nós podemos fazer algo de bom. We can do something good with our money. Podemos fazer algo de bom com o nosso dinheiro. There's so much poverty. Há tanta pobreza. And then we can see and wait what will happen. Então podemos esperar e ver o que é que vai acontecer. And I believe when we test God by investing in His kingdom, E eu creio que quando nós teremos tempo e investimos no reino de Deus, we will find out how much He blesses us back. então nós iremos ver o quanto Ele nos vai abençoar de volta. But we will never find that out Mas nunca iremos descobrir. if we don't speak to Him, Se nós não falarmos com Ele, if we don't do something for se não Him, fizermos algo por Ele, if we don't serve Him, se não o servirmos, we will never find out if we're not testing Him. nunca iremos descobrir se não o testarmos. I know that there are people E eu sei que há pessoas and they give up their holidays in their life. que eles abdicam das suas férias. They have a busy job, Eles têm um trabalho muito ativo. they have a family, Têm família. and during their holidays, E durante as suas férias, they go and serve God. eles vão e servem a Deus. I know doctors, Eu sei de médicos, even from Germany, ainda da Alemanha, that during the holidays they take their own money with them que eles tomam do seu próprio dinheiro and they go on a big ship. e eles vão num grande navio. It's called Mercy Ships. O nome do navio é o Barco da Misericórdia. And these big ships, they go to Africa. E esses grandes navios vão à África. And during the holidays, the doctors do operations on poor people's eyes. E então os médicos vão lá nas suas férias e fazem operações aos olhos. They only operate one eye when the people are completely blind. E eles só operam um dos olhos quando as pessoas estão completamente cegas. That more people can see again. Para que mais pessoas possam ver novamente. And they help them and operate them. Eles ajudam e fazem cirurgias. And they sweat in the African heat. E transpiram no calor da África. And then after the holidays, they fly back. E depois das férias voltam outra vez. They continue with their busy job in the hospitals. E continuam com o seu trabalho nos hospitais. Wow. É incrível. Can this be relaxing? Será que isto pode ser relaxante? Can this bring joy in life? Será que isto pode trazer alegria à nossa vida? Yes, it can. Sim, pode. Because it's the power of God that can give us rest in our hearts and lives. Porque é o poder de Deus que nos traz descanso na nossa vida e nossos corações. It's the power of God that can give us peace in our lives. É o poder de Deus que nos traz essa paz. And there are many of these examples where people even give up from the high quality time they have in life. Ainda há exemplos de pessoas que abdicam desse tempo de qualidade na sua vida, da vida. And they somehow they test God. Does this work if I give for you that you bless me back? De alguma forma testam a Deus dizendo: Deus, se eu te der isto, será que tu me dás de volta? And they receive blessing back. E eles recebem uma bênção de volta. I decided to serve God. E eu pessoalmente decidi servir a Deus. So, one example, for 8 years in my life, Um exemplo de 8 anos da minha vida. I went to church every Sunday morning. Eu fui à igreja todos os domingos de manhã. And every Sunday in the evening, E todos os domingos à tarde. I drove like 30, 40 kilometers to another little church, E eu ia 30, 40 km para uma outra igreja mais pequena. like this one. Como esta. And I did there some music. E eu fazia o louvor, a música. Later I also started to preach. E mais tarde comecei a pregar. And then I drove back 40 kilometers. E fazia o caminho de volta 40 km. Every Sunday afternoon. Todos os domingos à tarde. For 8 years. Durante 8 anos. And in this time, E durante esse tempo, I was blessed with a good job in a big company, eu fui abençoado com um bom trabalho numa grande empresa, working as an engineer. trabalhando como engenheiro. And God blessed me with a good life. E Deus me abençoou com uma boa vida. I haven't been deadly sick. Eu nunca estive fatalmente doente. I had a blessed life. Eu tinha uma vida abençoada. But it wasn't easy. Mas não era fácil.
People in this little church, they were aggressive against me. Pessoas nessa igreja mais pequena eram agressivas contra mim. And we started there, this church, they had 40 people before. Quando começamos, essa igreja tinha 40 pessoas. And when we arrived there, I started there with 5. E quando eu comecei, essa igreja tinha se calhar 5. And so the pastor of my church, he said, Stefan, it would be great if you can support. Então, o meu pastor dizia assim, Stefan, era bom se tu puderes dar um apoio. And today, E hoje, this is a church again. é uma igreja outra I vez. would say 50 people, families. Diria 50 pessoas, com famílias. Children have something nice. Os miúdos têm alguma coisa de bom. But it was a big investment. Mas exigia um grande investimento. And God blessed me back. E Deus me abençoou novamente. He blessed me so much that I could choose that I could live here. E abençoou-me de tal forma que pude escolher e viver aqui. That I have no financial needs. E eu não tenho necessidades financeiras. Today I saw the email. Yes, 300 euros for the website for the church. Então eu vi lá que tinha 300 euros por causa do site da igreja. And I'm happy I can pay this. E eu fiquei feliz que pude pagar. So God blessed me back. Então Deus me abençoou de volta. And I know He can add years in my life if He wants to. E eu sei que Ele pode adicionar anos à minha vida se Ele quiser. There are promises in the Bible that says if you do this, you will get that. Há muitas promessas na Bíblia que dizem se tu fizeres isto, terás isto. What is the first promise that God gave in the Old Testament? Qual é a primeira promessa que Deus deu no Antigo Testamento? I hope I'm right, but I think it's the first one. Eu creio que estou certo, deve ser o primeiro. If we honor mother and father, Se honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, we will have a long life. então teremos uma vida plena. It doesn't say if we have good mother and father. Não diz se nós tivermos uma boa mãe e um bom pai. It says if we honor our mother and father, we will have a long life. Simplesmente diz se honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, teremos uma vida plena. So we can test God. Então podemos testar a Deus. Say, God, if this is true, Então vamos ver, Deus, se isto é verdade. I do it even if it's extremely complicated, Eu vou fazê-lo ainda que seja extremamente complicado. because maybe my father hates me, Se calhar o meu pai não gosta de mim. or my mother has kicked me out of the Ou house. então a minha mãe pôs mandado de fora de casa. I decide to honor them, Mas eu decido honrá-los. and I will see how old I will get. E eu verei quão velho vou ficar. So God is real. Então Deus é real. I have no questions about that. E não tenho dúvidas acerca disso. And He's able to prove Himself to us. E Ele próprio se vai provar dele a nós. And I want to invite us today as a little congregation E eu quero hoje convidar-nos a nós, como uma pequena igreja, to think about more how we can test God positively. de que forma nós podemos testar a Deus de forma positiva. How can we test God and see that He really is helping us? De que forma podemos testar a Deus e ver de que Ele nos está ajudando. That He really loves us? Que Ele nos ama. That He really cares of De us? que Ele realmente se preocupa connosco. And I can tell you one thing. E eu posso vos dizer uma coisa. You can make it complicated. Tu podes complicar as coisas. It's not about tempting Him, Não é sobre tentar a Deus, but it's about testing Him in areas of our life where we really need Him. mas é testá-lo a Ele em áreas da nossa vida que realmente precisamos dele. Where we really have a problem that we cannot solve on our own. Onde realmente temos um problema que não podemos resolver por nossa própria capacidade. And I ask you, test Him. E eu digo-vos, testem-no. I know He is a great God. Eu sei que Ele é um Deus bom. And He only loves us. E Ele simplesmente nos ama. And He likes these little challenges. E Ele gosta dos pequenos desafios. Some things for us, they look so big and undoable. Há coisas que para nós parecem incapazes de se concretizar, de se fazer. But for God, it's just a word and it's done. Mas para Deus é só falar, é uma coisa muito pequena. Shortly, someone told me about a theology where God is not performing any miracles in our time anymore. Recentemente alguém estava a me falar sobre esta coisa de Deus já não faz milagres através do nosso And tempo. this man said, Stefan, you need to read this book, that the miracles are over since Jesus left the planet. Então, Stefan, tens que ler este livro outra vez sobre o tempo em que Jesus já subiu e já não há mais milagres. And then I had to answer, I'm sorry. E eu tive que responder, olha, desculpe, mas
Paciência. This book will not change my mind. Mas este livro não vai mudar a minha mente. Because I tested God. Porque eu já testei a Deus. And I already had so many miracles in my life. Porque eu já tive tantos milagres na minha vida. So, if I would read that, Então se eu ler esse livro, I could only smile. eu vou só rir. Because God is true. Porque Deus é verdade. And I've seen it on my own body, these miracles. E eu já vi no meu próprio corpo esse milagre. So God loves us if we want to test Him. Então Deus nos ama a nós se nós queremos testá-lo. In a positive way. De uma maneira positiva. And today, if you don't know really God, Então se hoje tu não conheces de Deus, if you maybe thought about Him in your life, tu podes simplesmente pensar sobre Ele na tua vida. but if you say, I will take the chance, Mas tu disseres, eu vou arriscar. and if God is really true, E se Deus realmente é verdade, I want to test it. então eu quero provar. If this could be your choice today, Se isto for a tua escolha hoje, then I want to ask you to give your life to Jesus. então eu quero pedir para que tu possas entregar a tua vida a Jesus. To Jesus, who is the Son of God. Para este Jesus que é o Filho de Deus. To Jesus, who is the inspiration of the Word of God. Para este Jesus que é a inspiração para a palavra de Deus. And then you can test God. E então tu podes depois testar Deus. So maybe we can stand up if we can. No. Então se calhar vamos ficar de pé, se for possível. And we can pray a final prayer. E vamos fazer uma oração final. Thank you, Jesus, that you are here this morning.